Relógio cronológico versus relógio biológico. Será que tem como ajustar o tempo de uma forma diferente e, quem sabe, fazer ele passar um pouquinho mais devagar? Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez e com muita satisfação o Dr. Mariano Zales, mestre e doutor em biofísica, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Mariano, um prazer recebê-lo novamente. Consigo fazer o tempo passar mais devagar? Eu acho assim, nós estamos vivendo mais. Isso aí é uma coisa certa. Desde, assim, antes da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, com o aparecimento dos medicamentos, vacinas, antibióticos, enfim, a comida sendo de uma qualidade melhor e tudo isso, as pessoas começaram a ficar mais velhas. Mas a gente... Deixa eu só te interromper, uma coisa que é maravilhoso, isso que você falou. Comida tem uma qualidade melhor hoje. Sim, sim. Obrigado. Exatamente. As pessoas comiam comida podre praticamente, se não era enlatada. Exato. Era como se comia. Os grandes centros não tinham a facilidade de ter a comida certa, porque não existia nem geladeira. Exato. Geladeira, né? Então era tudo até com formol mesmo. Então as pessoas começaram a viver mais por causa de todo o progresso da medicina, o progresso da alimentação, enfim, várias coisas. Isso fez com que a gente pegasse o potencial que o ser humano tem de viver mais. Uhum. Ele tinha um potencial. Só que mas ele não era explorado. Ele não era explorado. Ele não era explorado de uma certa maneira. Então as pessoas morriam com 40, 50 anos, 60 anos. Eram já um idoso, entendeu? E existiam as pessoas que viviam até 80, 90 anos, que aí a gente fala que ninguém entende direito, é como se fosse uma blindagem genética, em que as pessoas existiam os idosos. E os idosos eram muito importantes para os lugares, para as tribos, para as cidades e tudo isso, porque elas tinham o quê? O conhecimento. Uhum. O conhecimento. Porém, com essa melhora toda da medicina e dos alimentos, como eu falei, as pessoas começaram a viver mais. E depois, cada vez mais, anos 50, anos 60, anos 70, a gente está hoje, entendeu? A gente está hoje com uma média tranquila de... Uma pessoa com 60 anos é jovem, 70, 80 anos, muita gente muito bem. Então, facilmente você consegue chegar aos 80 anos se você não tiver um câncer, se você não tiver uma doença crônica. E hoje ainda tem o diagnóstico precoce, né? E hoje você tem cada vez mais o diagnóstico precoce. Porém, você falou da idade cronológica e da idade biológica. As pessoas, muita gente, entendeu? Não liga muito para a idade biológica, pensa só na idade cronológica. Só que o teu corpo, ele sofre muito com as coisas ruins que você faz com ele. E essas coisas ruins, que não adianta você ter plásticas e cremes e coisas, claro, vai melhorar localmente a sua pele e tudo isso, mas dentro do teu corpo, internamente, o teu corpo está sofrendo. Então, ele está envelhecendo mais rápido. Entendi. E você sustenta com os medicamentos de uma certa maneira, mas ele envelhece. Aquela frase da minha avó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso? É isso, exatamente isso. E aí, vamos supor, vamos pegar assim, eu tenho uma foto no meu desktop que tá o meu avô, meu pai e eu. Meu pai hoje tem a idade do meu avô naquela foto. E ele parece bem mais jovem do que o meu avô. Exatamente. Eu tenho a idade que meu pai tinha na foto. E eu tô bem mais jovem, pelo menos eu acho, pai. Mais jovem que ele. Por que isso? Por que isso? Porque as pessoas hoje estão se cuidando muito mais. A alimentação, por mais que você não coma exatamente o que deve comer, por exemplo, né, você está se alimentando melhor. E isso faz com que
todos os genes, aí entra de novo a epigenética, que a epigenética dessas células que são importantes para o metabolismo do teu corpo e de todos os órgãos fiquem em situações muito melhores do que era antigamente, onde as pessoas absolutamente não faziam nenhum tipo de ginástica, absolutamente não se preocupavam com o tipo de comida, com gorduras, com coisas saturadas. Açúcar era assim, açúcar é um dos maiores terrores para o envelhecimento. O açúcar envelhece. A gente sabe em experimentos de laboratório que quando você faz uma alimentação riquíssima em açúcar em camundongos ou se não em outros modelos animais, os animais começam a envelhecer muito, muito, muito mais rápido. Isso por quê? Porque é como se você estivesse colocando lenha na fogueira, mas uma lenha que queima tão rápido, que começa a consumir muita energia. Apesar de você estar dando energia, ao mesmo tempo ele consome muita energia das células, e as células, em vez de metilar, de fazer, de regular e tudo isso, eles gastam muito nessa coisa da glicose. E outra coisa também, você começa a substituir isso, você sabe muito bem, você começa a substituir a gordura, essa gordura entra nos músculos e entra nos órgãos, em vez de entrar um glicogênio, que é uma coisa importantíssima para você fazer exercício e ter esse açúcar bom dentro dos músculos, dentro do fígado, dentro desses lugares. E isso faz com que as células comecem a envelhecer mais rápido. E esse envelhecimento começa a se transformar em doenças crônicas. Diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. Algum tipo de câncer, claro, cara, com certeza, agora, assim, mas muito mais ligada a coisas carcinogênicas, entendeu? Do que realmente coisas ligadas ao metabolismo, coisas que envelhecem. Então, a alimentação, nesse ponto, é crucial. Os remédios, os antibióticos e as vacinas evitam que você tenha doenças que matam rápido, que são agudas, mas As crônicas, sabe, fazem com que quanto melhor você tiver a sua vida, mais tempo você vai viver, porque o teu corpo, ele não vai envelhecer com essa velocidade. Vou te perguntar duas coisas agora. A primeira é em relação à idade biológica. Sim. O que eu posso fazer para desacelerar esse corredor aí? É atividade física, é não fumar, é não beber álcool, é ter uma alimentação, por exemplo, cheia de fibras e com menos açúcar? Exatamente isso. A gente sabe hoje já tem testes chamados testes dos relógios biológicos versus relógios cronológicos, onde eles pegam genes que são importantíssimos para o metabolismo da pessoa e veem se ele está desregulado, se ele está funcionando muito rápido ou muito devagar. Genes que deveriam estar funcionando bem, se eles estão funcionando, em que nível de funcionamento eles estão. E a gente pode ver isso por essa coisa da epigenética, se eles estão muito metilados ou poucos metilados. Isso quer dizer que ele tá funcionando muito ou está funcionando pouco. E por um modelo matemático e por inteligência artificial, essa quantidade desses radicais metila que você vê nos genes, vão dizer, juntando mais ou menos 100 ou 200 genes, vão dizer qual é hoje a tua idade biológica, baseada em estudos com grandes populações. O sono é um fator que pode envelhecer? Com certeza. Existem vários trabalhos que estão vendo exatamente outros genes e comparado com a qualidade do sono. Legal. E a segunda pergunta que eu queria fazer você falou o seguinte, a gente não explorava todo aquele potencial genético para viver o máximo que o nosso código genético, o DNA, está preparado. Você acredita que a gente está chegando perto desse máximo e que o estilo de vida vai definir de que maneira a gente vai viver, se com mais qualidade ou menos qualidade?
A gente está chegando num momento um pouco perigoso, não vou falar perigoso a palavra, mas um momento em que já as pessoas estão estudando medicamentos que revertem exatamente essas metilações, esses problemas de uma maneira mais rápida, que não é, por exemplo, com alimentação ou com as pessoas tendem, né? Porque as soluções são... Todo mundo quer ter uma solução rápida, Sim. né? Sem esforço. O Ozempic, né? Lógico. Entendeu? Que todo mundo quer emagrecer rápido com tudo isso. Mas já tem estudos que se conhecem que existem certas medicações que começam a trabalhar nesses genes e fazer com que a idade biológica que estava muito avançada comece a ficar mais perto da idade cronológica. Então, é um campo em que muita gente quer ficar jovem, entendeu? Morrer, isso é uma coisa inevitável. Mas o mais importante é que querem ficar mais jovens. Porém, existe uma coisa importante que não adianta você ficar velho e você ficar com demência, com Alzheimer e tudo isso. Que esse é um ponto muito importante também. Autonomia, né? Com autonomia. E muita gente não está entendendo isso. Então, o cuidado todo de viver muito tempo é ter na cabeça que você tem que ter autonomia. E você só pode ter autonomia, com o quê? Com uma boa condição física e que você tratou a sua cabeça de uma maneira legal durante a sua vida. Claro que tem casos inevitáveis. Sim. Agora, sei lá, já vi gente falando assim, essa geração que nasceu pós-anos 2000 é uma geração que vai viver no mínimo 130 anos. Chega tudo isso? Não, eu acho que não. Eu acho que existe aquelas zonas azuis, né? Sim. Que no mundo inteiro, mas que ali tem, eu vou comer a dieta mediterrânea, ou senão a dieta do norte, de Okinawa, ou do Escandinava isso. Também, com peixes e tudo isso. Essas pessoas vivem, não é só comida, eles vivem em um local com uma cultura, com uma comida, com uma relação social. Isso. Todos esses fatores fazem com que eles vivam mais, não é só a dieta que eles fazem, é tudo junto. É a vida, é os amigos, é a relação social com a comida. E isso faz com que tudo isso faça um conjunto de coisas para que você viva bem. Agora, eles vivem até 130 anos, eles são centenários. Exato. Eles chegam a centenário. Agora, 130 anos... E eu ouvi de um médico chinês uma vez, que é o seguinte, o que envelhece de verdade, o que mata é o estresse. É verdade? É verdade. O estresse, a falta de amigos, a falta de um convívio social, isso é importantíssimo. Porque cada vez você fica mais estressado, mais você se isola. Mais você fica preocupado com os seus próprios problemas, com as suas próprias coisas e você se isola cada vez mais. Você não tem o convívio, você começa a comer mal, você começa a não ter um convívio social, você se isola dos seus amigos. O mundo vai ficando pequeno. O mundo vai ficando pequeno e você vai ficando cada vez mais estressado com isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não me leva a mal. Você falou que o estresse envelhece. Tem vários tipos de estresse. Aquele estresse que eu passo vendo o jogo do Corinthians, ele é muito pontual. Ele também envelhece? Não envelhece. Porque o estresse crônico... muito. É o estresse crônico. Entendi. É o estresse crônico. É aquilo que todo dia você acorda, você não sabe o que você vai fazer, você não tem, você sabe que vai ter um dia, você já acha que já vai ter um dia ruim. Entendi. É esse. Quando você vê o jogo de futebol, você não sabe se vai perder ou não. Não, a gente sempre tem aquela ilusão. É claro. Não. Assim, é importante você ter estresse, existe o estresse saudável, porque é o estresse de sobrevivência. Uhum. Se você não tivesse estresse, você não ia sobreviver, você não ia evoluir, você não ia procurar o seu melhor emprego, você não ia ser feliz profissionalmente. Existe o estresse que faz a gente evoluir também. Agora, existe o estresse que faz a gente involuir, entendeu?
Olha, doutor Mariano, pô, tinha que ficar. Vou pedir aqui pro pessoal da casa um programa de 2 horas para a gente falar. Muito obrigado, foi muito bacana. Tenho certeza que quem assistiu esse nosso papo aqui saiu com muita informação bacana e com certeza ali com um motivo a mais para fazer esse autocuidado e melhorar a idade biológica. Muito obrigado.